bem-vindo ao nosso Video News aqui no canal no YouTube. Acabei de anunciar lá no Instagram que estaria aqui ao vivo agora e anunciando uma boa notícia, né? Que é a redução no valor do preço do gás. A notícia chegou até a mim na sexta-feira, né? Foi divulgada pela CNN Brasil. Só que o que a gente espera é que a medida, né, já comece a valer de imediato. Só que isso nem sempre ocorre, né? É sempre preciso esperar um pouco mais. E o jornal O Tempo trouxe uma informação, né, de que essa redução ainda não chegou ao consumidor final, né? A redução foi anunciada na última sexta-feira, já valendo para o sábado, né, dia 9 de abril. Então, já o valor novo já começaria a valer no sábado. Foi uma redução de em torno de 5,6%, né, uma redução significativa. Com isso, o botijão, né, de 13 quilos, que é aquele que é vendido pelas distribuidoras, né, cairia numa média de 3,27 reais a cada botijão de 13 quilos, né? A redução foi em torno de 5,6%, o que foi uma notícia amplamente divulgada, né, na sexta-feira, mas ainda não chegou, né, a todas as pessoas ao consumidor final. Isso demora um tempo, claro, demora também das variações aí do mercado, mas é uma boa notícia para a gente que está pagando caro pelo botijão, né? Além disso, hoje, o que ocorre? Foi divulgado, né, a inflação, a taxa de inflação. E a taxa de inflação chegou a assustar o próprio diretor do Banco Central, né, que divulgou que essa inflação foi a maior para o mês, né, de março, desde 1994. Né? Então, a gente fica também um pouco assustado, né, com a elevação dos preços, e é sobre isso, né, sobre aquele valor que você encontra ali no supermercado, que está fazendo a diferença no seu orçamento, é o reflexo, sim, da inflação alta, que é a maior para o mês de março, né, nos últimos 28 anos. Segundo as informações do próprio Banco Central, a inflação acelerou para 1,62% neste último mês de março. Aliás, o IBGE, perdão, gente. De acordo com informações do IBGE, a inflação acelerou para 1,62% no mês de março, sendo a maior dos últimos 28 anos. É uma alta significativa, né? Também a gente percebe, mesmo com a redução de diversos impostos, como foram anunciados pelo governo, como aqueles da linha branca para aquisição de eletrodomésticos de primeira necessidade, isso ainda não influenciou, né, no poder de compra do brasileiro. Então, março ainda foi um mês muito pesado. Mas a gente sabe também que início de ano é repleto de outras despesas, né? Principalmente alguns estados, né, que você paga o IPVA de uma vez, tem os impostos como taxa de lixo, IPTU, entre diversos outros tributos, né, que você paga no início de ano. Tem também a alta procura, né, por material escolar, e com isso os preços também sobem, né? Alguns itens que puxaram a inflação para essa maior alta dos últimos 28 anos no mês de março, segundo o IBGE, foram os combustíveis, né, que estavam super elevados, estão, aliás, né, super elevados. O que reduziu foi o preço do gás de cozinha e também itens alimentícios, né? Hoje, exceto assim, em alguns lugares onde a agricultura familiar é muito forte, os itens, por exemplo, hortaliças, esses itens estão com preço muito alto realmente, né?
nos supermercados. O gás de cozinha, né, também com preço elevado, a cesta básica assustando, né, aqueles itens de primeira necessidade do consumo, assustando com o seu valor nos supermercados. E muita gente perdeu o poder de compra, né, depois dessa crise e toda em decorrência da pandemia, mas não só por isso, uma crise que já vem arrastando desde 2016, né? E alguns itens ficam com um valor muito alto. Eu não sei se vocês têm percebido aí também, né, o valor de veículos, né, que subiu muito nos últimos, eu diria, 2 meses, né? Pode ser, né, que haja uma redução nos próximos meses e essa redução poderia ser influenciada pela redução dos impostos anunciados pelo governo já no final de fevereiro. Mas ainda é cedo, né? Porque a gasolina está alta, tudo está influenciando também, né? Indiretamente ou diretamente no valor dos produtos. O IPCA ele é dividido em 9 grupos de produtos e serviços e também transportes, né? Com isso inclui o preço dos combustíveis, que é aquele com maior peso, né? Cerca de 21,75%, segundo divulgou o IBGE e a Folha de São Paulo, uma matéria publicada sobre este tema, inflação, né? Inflação é a maior para março em 28 anos, destaque da Folha de São Paulo, de outros portais, né? Portais de notícias. O Banco Central, de certa forma, ele perdeu um pouco o controle da inflação, né? Está refletindo aí nesses índices, né, apontados pelo IBGE. É destaque também aqui do UOL Economia, que diz: Banco Central perde o controle da inflação em 2022 e agora mira em 2023. O que deu errado? Pelo segundo ano consecutivo, o Banco Central não vai cumprir sua meta de inflação, após ver o IPCA, Índice Oficial de Preços, superar os 10% em 2021, acima do objetivo de 3,75%, o órgão enfrenta neste ano a perspectiva de uma inflação ainda maior, superior a 6%, para uma meta que era de 3,5%, a inflação esperada para este ano, né? E diversos economistas ouvidos pelo portal UOL dizem que o Banco Central realmente perdeu o controle da inflação aqui no país e a preocupação é se o Banco Central vai conseguir segurar a inflação no próximo ano. São vários fatores, né? Combustíveis, entre outros aí. Mas a gente continua, né, acreditando nessa notícia da redução. A gente continua, né, na expectativa dessa notícia da redução do preço do botijão de gás, né, que é algo que vai influenciar na mesa do brasileiro, né, principalmente para as famílias que têm aquele orçamento mais apertado. Vamos mudar de assunto agora. Aqui vamos falar sobre o quadro clínico do ator e modelo, né? Aliás, modelo, né? Ele é ex-participante do Big Brother Brasil, o Rodrigo Mussi, que se acidentou, né, no dia 31 de março. Vamos atualizar agora então as informações sobre ele. A gente tem informações aqui sobre o quadro clínico do Rodrigo. Ele passou por uma nova cirurgia, tá? E está se recuperando bem, né? De acordo com informações repassadas pela família. A assessoria do ator, né, divulgou um boletim no último domingo, né, no último sábado, né, falando sobre o quadro clínico dele após passar pela cirurgia. E agora ele está passando por um processo chamado extubação, que é a retirada, né, de tubos, diversos outros componentes invasivos no corpo, né,
E com isso é um período difícil, por quê? Porque esse esse período é um período muito difícil, né, para recuperação, porque o corpo vai reagindo à medida que esses instrumentos invasivos decorrentes da cirurgia são retirados do corpo, né? E agora eu estou até assistindo um videozinho aqui do Rodrigo, ele mostrando, né, ele se exercitando aí, é um momento de memórias, né, dele. E o vídeo é um vídeo publicado e as energias, né, que estão sendo enviadas para o modelo, né, que se envolveu nesse gravíssimo acidente. Para você que não sabe dessa história aí, né, do Rodrigo, ocorreu da seguinte forma. Ele estava em um veículo de transportes de aplicativo quando o veículo chocou-se contra a traseira de um caminhão numa rodovia muito movimentada de São Paulo. Isso foi na madrugada, entre os dias ali no dia 31 de março, né? Rodrigo Mussi estava sem o cinto de segurança, gente. Um item obrigatório de segurança, a gente não pode esquecer, né? Porque o trânsito é isso. O trânsito é a sua responsabilidade, a responsabilidade do outro também, de todos nós, né? Mesmo assim, das formas mais imprevisíveis podem ocorrer alguma coisa. Então, já que aquilo é previsível, alguns acidentes são previsíveis, então o ideal é você evitar transitar, né, sem o cinto, evitar transitar sem o cinto de segurança, porque é um item obrigatório. E diversos Big Brothers, né, depois passaram a divulgar em suas viagens que estavam fazendo uso do cinto de segurança, né? Então, até uma maneira assim de incentivar, né, a questão da segurança nos veículos, né? Assim, no trânsito, vamos dizer assim. Então a gente se preocupa com isso, reafirma essa importância, torce pela recuperação do Rodrigo Mussi também, né? E que ele se recupere logo e que possa estar junto, né, daqueles que o amam e também de todos os fãs, né? Porque tem uma carreira brilhante pela frente, estava vivendo uma fase muito bacana, que era a saída do Big Brother, embora ele tenha sido eliminado logo lá no início, ele estava galgando, né, o seu caminho no mundo da fama, com parcerias, projetos, e isso veio como um balde de água, né, na vida de um Big Brother, né, que tem assim toda uma ascensão pela frente. Agora a gente muda de assunto para falar para falar sobre a guerra da Ucrânia, né, que entrou no seu 47º dia. A Ucrânia continua sendo bombardeada pela Rússia. As negociações entre Rússia e Ucrânia não têm sido satisfatórias, né, a ponto de pôr fim nessa guerra. E na última semana você viu, a gente comentou aqui também, os diversos estragos, né, que fizeram os bombardeios nos arredores de Kiev, outras cidades ucranianas. Também o grande número de mortes de civis no país durante essa ofensiva russa, que agora são vistos como crimes de guerra, né? Porque é terminantemente proibido o ataque a civis, como tem ocorrido lá na Ucrânia. Tem chocado o mundo, né? Quando as imagens circulam, e muitas dessas imagens nem são possíveis de se divulgar devido, né, à crueldade, né, dessas imagens. A notícia mais recente que a gente tem é que a Rússia, empenhada, né, nessa guerra, com muita retirada de algumas tropas, de algumas localidades, e trocou o comandante das operações por lá na Ucrânia.
Ucrânia, né? Ela escolheu um general que já atuou na Síria para comandar a guerra lá na Ucrânia. Enquanto isso, Zelensky tenta se apoiar, né, na OTAN, se apoiar nas forças do Ocidente, né, mas tem sido uma caminhada difícil, né, para ele, mas tem tido muita resistência, né, nessa guerra lá na Ucrânia. Enquanto a Rússia reorganiza, né, o seu arsenal e reorganiza também o seu grupo, né, de militares com a chegada do novo general Alexander Dvornikov. É um nome até difícil de falar, né, como todos os nomes russos. A Ucrânia segue resistindo a duras penas, né? E vemos nessas imagens aí que circularam pelo mundo de uma extrema onda de terror, né? Lá na Ucrânia, nos arredores de Kiev, em Mariupol, né? Que foi uma cidade totalmente danificada em torno disso. Então, é uma guerra cruel e sangrenta, né? Que a gente não deseja para ninguém e que isso passe logo. Mas não vai passar se não tiver atitudes, como, por exemplo, os bloqueios à Rússia, como ocorreram, né? E a gente na torcida para que a guerra na Ucrânia encerre. Agora a gente vai falar de um assunto que são as eleições, que é sobre as eleições na França, né? Nesse ano. A França também está passando por um processo eleitoral. No Brasil, daqui a pouquinho, já começa a esquentar um pouco mais as eleições. Por enquanto, os bastidores têm mostrado muitas mudanças por aqui, né, entre os candidatos. Existe ou não uma terceira via? Ou será que teremos essa polaridade entre o atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Possivelmente vai entrar como vice na chapa de alguém, né? Sérgio Moro também, né, se mobilizando ali em torno das eleições. Desiste ou não desiste? Temos também a candidatura do ex-governador de São Paulo, né, o Alckmin, se filiando ali ao partido da base do ex-presidente Lula, algo assim totalmente inesperado, né? Agora uma disputa ali pelo MDB, né? Será que o MDB vai lançar Simone Tebet ou não, né? É uma incógnita por enquanto esse ciclo da eleição, das eleições aqui no Brasil, né? Está um pouco indefinido ainda, mas a gente tem que procurar saber aquilo que é melhor para o país. Então, na França, agora, vamos falar sobre a França, né? Ontem foi dia de eleições e teve uma prévia do resultado dessas eleições e essa prévia mostrou, né? Então, os dois favoritos aí entre os franceses, que sofrem a influência também de assuntos internacionais, né? Os presidenciáveis por lá, além de lidar com os assuntos internos, acabam lidando diretamente ou indiretamente com os assuntos externos, devido à influência da França, né, no panorama internacional, como membro do G20, como membro da OTAN, como membro de diversos outros grupos, né, como a União Europeia também. Então, a França agora tem um novo duelo entre o Emmanuel Macron e a Marine Le Pen, né? Quase 50 milhões de franceses estiveram aptos nessa votação deste domingo, né? 10 de abril. E a eleição, né, ficou para o segundo turno. Vou ver se eu consigo aqui trazer para você os índices por França, porque até o momento que eu estava terminando o texto aqui, não haviam saído. Só para definir para vocês, o Emmanuel Macron, ele é visto como um líder reformista, né? Muito ligado ali aos assuntos internacionais,
mas recebe muitas críticas também no próprio país. Já a Marine Le Pen, né, que vem de uma família de políticos, o pai dela era político, já se candidatou a presidente também, ela é vista como da extrema direita, né, ultradireitista. E tiveram um embate muito forte, né, nessas eleições deste domingo. Agora eu trago para você aqui, ó, o Emmanuel Macron teve 27,8% dos votos, das intenções de voto, dos votos, aliás, perdão, o que representa quase 10 milhões de votos. A Marine Le Pen, 23,1% dos votos, o que representa quase 9 milhões de votos. Emmanuel Macron, quase 10 milhões, 9,700 mil. A Marine Le Pen, 8,100 mil, ou seja, quase aproximadamente, né, 8 milhões de votos. Seguindo do Jean-Luc Mélenchon, né, com 22%, em torno ali de 7 milhões e 700 mil votos. Foi bem também, né? Em terceiro lugar ali, deu assim um certo empate técnico ali, né? E agora vem aí uma nova rodada das eleições na França, que devem ocorrer no segundo turno, no dia 24 de abril, devido a essa disputa acirrada, né? Tem sempre aqueles dois lados que são os favoritos, né? Mas também tem essa terceira via ali, né? Com o terceiro candidato, que ficou bem também, né? Não ficou muito distante dos principais, né? O Jean-Luc Mélenchon, né? Que é um dos 4 candidatos que disputaram, né? O primeiro turno. Ele declarou, né? Que é contrário à política de Le Pen, a Marine Le Pen. Então pode ser que no possível segundo turno, né, como vai ocorrer, ele não vai apoiar a Marine Le Pen, né? Então ele pode decidir, agora ele vai ter o poder, né, de decidir as eleições da França. A gente vai continuar falando sobre isso no mês de abril, tá? Cobrem de mim que eu falarei aqui. Vamos terminar então, para a gente terminar, a gente vai falar sobre a previsão do tempo, né? Bastante chuva aqui na nossa região, do leste de Minas. Ontem choveu aqui a partir da tarde, né? As cidades que fazem divisa com o Espírito Santo perceberam isso aí ao longo do fim de semana. Logo mais à noite, uma chuva bem forte aqui em Governador Valadares, né? Apagou bastante a poeira para a gente. E a segunda-feira, né, hoje, foi também marcada por uma instabilidade em grande parte do país, mas agora a tendência é que essas pancadas de chuva continuem, né, de forma isolada em grande parte do país. A gente, vou trazer aqui para você agora, vamos ver aqui como algumas ondas, né, de chuva em todo o país, mas também a gente tem umas áreas dentro do interior do país que estão marcadas pelo tempo seco, né? Então isso já pode ser impacto da mudança de tempo na chegada aí do nosso inverno, né? Trazendo esse tempo seco para algumas áreas do interior do país. Mesmo assim, ainda ocorre, né, bastante chuva em diversas regiões também, né? Então, no sul do país, por exemplo, tem alerta de temporais, tá? A partir de amanhã tem alerta de temporais no sul do país, como vem ocorrendo, né, de forma isolada em grande parte do nosso país. Aqui no sudeste também, tá? Tem previsão de possíveis temporais na nossa região, né? Choveu já bastante
e vem mais chuva acompanhada de fortes temporais, tanto no sul quanto no sudeste e no centro-oeste do país. Chuva praticamente todas as regiões, né? Nessa terça-feira, nessa semana nessa Semana Santa, né? Que é esse período agora de abril também. Neste último fim de semana foi realizado um campeonato de Airsoft lá em Barra de São Francisco, no Espírito Santo. Eu estive presente e vou trazer as atualizações para você dessa etapa, dessa competição, ao longo desta semana, trazendo os detalhes dos ganhadores, de quem conquistou, né, essa disputa acirrada, né, esse jogo recreativo que é o Airsoft, que aconteceu lá no Espírito Santo. Aqui em Valadares está acontecendo o Campeonato Pan-Americano de Parapente, né? E eu quero indicar para vocês aqui um canal que está acompanhando de perto, lá de cima, olha, o canal Cine Show, trazendo os destaques aí dessa competição, né? Lá no alto do Pico da Ibituruna. O canal Cine Show, né, vai trazer os detalhes para você em reportagens e coberturas especiais. O canal Cine Show é um canal especializado, né, nesses assuntos cinematográficos, né? E eu acho que o assunto, o campeonato, né, pan-americano é um assunto para ser tratado aí também, né, pelos nossos apresentadores do canal Cine Show. Então fique ligado aí, porque o canal Cine Show vai trazer para vocês os detalhes dessa competição. Olha, ontem aconteceu aqui em Governador Valadares uma situação inusitada. Um veículo foi parar em cima do letreiro que tem os dizeres Viva Valadares. Isso aqui é um vídeo publicado pela prefeitura falando sobre a situação. Olha, o veículo ele foi parar aqui, ó, em cima do letreiro. Uma condutora, né, acabou se envolvendo nesse acidente. Ela estaria passando por problemas psicológicos e foi apontado aí como uma tentativa de suicídio, né? Geralmente a gente no jornalismo a gente não noticia suicídio, mas aí foi uma tentativa e a gente tem que trazer esse assunto em pauta para falar, né, sobre a questão da saúde das pessoas, dos problemas que as pessoas estão passando, e às vezes elas procuram, né, um meio de colocar isso para fora de alguma forma. Né? Aconteceu com essa condutora, que estava passando por problemas pessoais, né, mas poderia ter acontecido com qualquer outra pessoa e poderia ter sido um acidente, né, na verdade. Então o carro pegou em cheio ali aquele letreiro, estragou, né, o letreiro, o que gera também um dispêndio, né, para a prefeitura e para nós, né, contribuintes. Então, a gente tem que ter mais empatia nesse caso, né, porque é um caso muito atípico, né, e se preocupar também com aqueles casos, como os acidentes que estão ocorrendo, né, nas estradas, aí a gente percebe cada dia mais, acidentes envolvendo motoristas de caminhão, por exemplo. É um assunto que tem preocupado e a gente vai trazer, né, formas de ajudar as pessoas que porventura também estejam passando por esses problemas em decorrência, né, de algum assunto pessoal pela qual elas estão passando. A gente vai trazer aqui, eu conto com a ajuda de vocês aí do outro lado para falar sobre isso. Poderia ter sido só um meme, mas não foi, né, gente? Tem uma história ali por trás, tem uma pessoa sofrendo, tem uma família sofrendo também, né? E, claro, ninguém quer ver os bens públicos, né? Um ponto turístico, ficou muito bonito, né? Esse letreiro lá, chamando a atenção para você fazer uma foto no cartão postal da cidade, né?
e ser destruído dessa forma, né? Mas é isso. A gente não julga aqui o motivo, né, disso ter acontecido. Se podia ter sido evitado ou não, né? Acredito que da forma como ocorreu, não, né? E seguimos agora a partir deste assunto, né, desse momento. Então, é hora de consertar o prejuízo e conscientizar mais as pessoas sobre a sua saúde também, né? E sobre aquilo que é público, né? Que é um bem público, um investimento público que foi feito para trazer alegria, né? Trazer uma forma, né, de lazer para as pessoas, né? Entre tantos outros aí que a gente vê espalhados pela cidade. Eu fico por aqui, amanhã eu volto trazendo. Eu volto amanhã. Amanhã eu volto trazendo para você comentários sobre Big Brother Brasil, né? Nós tivemos aí a eliminação da Lina, que era uma das pessoas mais cotadas, né, para ser a campeã desta edição. Amanhã a gente faz um resumão do que houve de errado, né, quais as atitudes dela também corroboraram para que ela não chegasse, né, vamos dizer assim, no top 3, né? Recentemente, as pessoas aqui fora estão fazendo, né, um jogo total para tirar, né, os remanescentes do Lollipop, mas ela não era do Lollipop, né? Quem assiste o Big Brother aí vai saber do que eu estou falando. Então, amanhã eu volto trazendo para você o comentário sobre o Big Brother Brasil. E doido para esse programa acabar já, que eu não estou aguentando mais sobre fazer essa abertura, porque o programa já flopou bastante, mas a gente vai trazer aqui para você esse assunto, tá bom? Tchau, boa noite, obrigado por sua companhia.